oportunidade, agradecer ao nosso pastor. Marca texto. Agradecer ao pastor Marcelo pela confiança. Eu sei que você cedeu o culto para pregar, principalmente no domingo. Tem que ter uma certa confiança, né, porque isso aqui é muito sério. Agradecer a cada obreiro, agradecer a igreja também por confiar, né, no nosso ministério. Que Deus possa falar profundo no coração de vocês, assim como falou no meu. Eu confesso que sem perca de tempo, vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Se a sua Bíblia tem subtítulo, o subtítulo vai ser o jovem rico, ou o mancebo rico, o príncipe rico. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 17. Estando ele pelo caminho, veio ele alguém correndo e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei que possa eu herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai-te pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens é impossível isso, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Oremos a Deus. Amado Deus eterno Pai, eu quero te agradecer por esta porção da tua palavra, o qual o Senhor despertou em meu coração para que pudesse ser ministrada nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor não só como falou comigo, o Senhor vai continuar falando e falará com a tua igreja também, Deus. Eu sei que a tua palavra pode impactar vidas aqui, mudar a direção, mudar destino. E eu creio, Pai. E assim eu te oro, para que o Senhor tome, Senhor, o primeiro lugar nesse culto e faça aquilo que lhe apraz. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, principalmente por essa frase: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse texto se encontra nos 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, que nós lemos, também o evangelho de Lucas, só não encontra-se no evangelho de João, que fica de fora dos sinóticos. Mas cada um tem alguns detalhes diferenciados. Eu preferi esse aqui, de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Isso aqui, eu já li que isso aqui era uma parábola, mas eu fui pesquisar melhor e não é uma parábola, é uma história verídica. Esse fato foi acontecido. Esse fato não foi uma história, porque parábola Jesus pegava algumas coisas corriqueiras para ensinar assuntos difíceis através daquelas coisas corriqueiras, para as pessoas poderem entender. Nesse caso aqui,
Em algumas Bíblias até está lá a parábola do jovem rico, mas não é uma palavra, é uma história, com H. E o texto, ele é a continuação. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha falado acerca do divórcio, do casamento de divórcio. Depois ele fala sobre as criancinhas, ele abençoa as criancinhas. E um dos 3 textos do Evangelho Sinótico que narra esse texto, fala que Jesus partindo dali. E partindo dali, a gente começa no que eu li aqui. Que estando ele pelo caminho, chegou um homem correndo. Chegou alguém correndo. Esse aqui nem diz. Veio alguém correndo, se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Que pergunta! Que pergunta! Você já fez essa pergunta para Deus em algum momento? O que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui nesse texto. Os discípulos, no final, já vou falar do final aqui desse texto. Os discípulos ficaram muito admirados porque esse homem rejeitou a salvação, nós lemos aqui, porque ele era uma pessoa perfeita. Em um texto você vai ver que ele era um governador, uma pessoa honrada. Em outro texto você vai ver que ele era uma pessoa que tinha posses. Em outro texto, dos 3 evangelhos sinóticos que narram esse texto, em outro texto vai dizer que ele era jovem. Vocês conhecem o provérbio: dá autoridade e você vai saber quem realmente é a pessoa. E esse homem, ele tinha autoridade. Ele era autoridade. E alguns acreditam até que ele era um fariseu, de posse, uma pessoa rica. Esse texto que nós lemos não tem nada a ver com riqueza. Não foi riqueza que impediu ao jovem de aceitar a proposta de Jesus. O que impediu a esse jovem de aceitar a proposta que Jesus fez a ele foi o amor que ele tinha. Foi alguma coisa que significava mais para ele do que o próprio Deus. Por isso que essa pergunta que ele faz quando ele se ajoelha diante de Jesus, olha, para um judeu se ajoelhar diante de alguém, ele tem que se considerar essa pessoa muito grande. Mesmo assim, ele reconhecendo que era um mestre, ele dobra o joelho ali na frente daquele mestre e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, ou em outras traduções, a salvação. Essa pergunta ela é emblemática, a pergunta talvez difícil, uma pergunta crucial para as nossas vidas, uma pergunta que nos leva a fazer uma reflexão. O que nós devemos fazer para herdarmos a vida eterna? Será que nós estamos no caminho certo? Eu entendo que esse jovem, ele acreditava piamente nisso. Que quando ele chegasse ali diante de Jesus, Jesus automaticamente ia dizer para ele aquela frase que todos nós queremos ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuí por herança a terra que nos está preparada desde a fundação do mundo. E as características deste jovem indicavam, a aparência dele indicava isso. Porque era jovem, rico, e quando Jesus pergunta a ele, conhece os mandamentos? Ele vai falar que pratica todos aqueles mandamentos desde a sua mocidade. Então foi difícil para os discípulos olhar para aquela figura e entender que aquela figura ali não conseguiria entrar no reino dos céus. E eles olharam para aquele homem, para aquela figura, e entenderam que aquele homem não poderia, e pensaram neles também. Automaticamente eles pensaram em si próprios: se esse homem não pode, como nós poderemos? Aí Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele estava mostrando ali
a condição daquele homem. Mas essa pergunta ela pode ser feita para nós também. O que nos falta para nós entrar no reino dos céus? Ou falta alguma coisa? A pergunta que você pode fazer, falta alguma coisa para você entrar no reino dos céus? Você teria coragem de Cristo apresentando isso para você, ou você se dirigindo até Ele, você perguntar, Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Será que o que eu tenho feito é suficiente para me entrar no reino dos céus? Eu não quero chamar a atenção de ninguém aqui, mas essa palavra ardeu no meu coração, foi confirmada diversas vezes, e eu, diante da igreja, eu orei e jejuei por essa palavra, e Deus me confirmou essa palavra. Pesou demais no meu coração falar sobre esse texto. Porque eu sei que é um texto de advertência. É um texto de uma pessoa que ela imaginou que a salvação já estava certa, já estava a seu alcance. Só que Jesus trata ele com esse mais. Quando ele pensou que eu viria a melhor resposta, a resposta que ele estava aguardando, com certeza ele estava aguardando. Aí Jesus diz assim, mas, pronto, mas, falta-lhe alguma coisa, somente uma coisa. Não foi riqueza, não foi riqueza, foi amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na situação desse homem foi o dinheiro, na situação específica. Mas eu quero te convidar nessa noite, o que é que te prende para você servir a Deus integralmente, com todo o seu coração? O que é que te prende? O que é? Você pode fazer essa pergunta, você sabe em sua mente exatamente aquilo que te prende. Você sabe exatamente aquilo que precisa melhorar, você sabe. Deus também sabe. Às vezes seu amigo próximo já até te cobrou. E você mesmo te cobra. E te digo uma coisa, se está te incomodando, é o Espírito Santo de Deus que tem falado para você. Abandone. Quando Jesus fala com esse homem que falta apenas uma coisa, eu me coloquei no lugar daquele homem. A Bíblia fala que Jesus o amou. Olha, Jesus olhou para ele e sentiu amor por aquele jovem. Mas pediu ele para que ele fosse, vendesse todas as suas posses, distribuísse aos pobres, voltasse e o seguisse. O que Jesus não pode te pedir hoje que você não daria? O que Jesus não pode te pedir hoje de forma alguma? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem coisas que a gente balança para entregar a Deus. Tem coisa que Deus nos pede e a gente balança para entregar. E eu quero que você reflita nessa palavra. O que é que Deus poderia te pedir hoje que você não teria coragem de entregar? Isso pode te custar os céus. Isso pode te custar a entrada nos céus. E isso que muito me preocupa. Quando o Fabrício está louvando, e ele falando, veio à minha memória o seguinte: eu já fiz tanto para chegar até aqui, e agora eu vou entregar os quantos? E agora eu vou deixar? Eu já lutei tanto, abri mão de tanta coisa, para chegar até aqui, ó, onde eu estou, no lugar de honra. E agora eu vou abrir mão por causa de contenda, de fofoca, por causa de algo que Deus me pede, por causa de orgulho eu não entregue? Será que eu me converti aos 23, 24 anos de idade? Pasme, eu já estou com 53. Oh. Aos 23 anos de idade, irmãos, abrir mão, eu já tive muita proposta para abandonar Cristo e voltar de onde eu vim.
Mas eu sei quão grande foi a luta para me chegar até aqui. Eu sei quão grande foi a luta para me chegar até aqui. Não foi nada fácil. Nem um pouco fácil. Alguns aqui já ouviram, o Fabrício sabe disso. Eu fui tão errado nessa vida que eu tenho vergonha de falar parte do que eu fiz. Partes. Tenho vergonha. Já andei em lugares tão desonrados que eu tenho vergonha de falar diante da igreja do Senhor. E Deus, durante o tempo que eu pedi uma palavra, você está pensando que Deus não falou exatamente isso comigo? Que eu ainda tenho que entregar alguma coisa para Ele? Que ainda me falta algo para mim entrar no reino dos céus? Está pensando que Deus massageou meu ego enquanto eu li esse texto? De forma alguma. Eu sei de onde eu vim, eu sei a luta que foi para mim estar até aqui. Mas eu sei exatamente onde Deus precisa me moldar ainda. E talvez você ainda não se deu conta. Deus quer trabalhar na sua vida, é só você abrir a sua boca e falar: Senhor, é isso aqui que eu preciso. É aqui que eu quero que o Senhor entre, é aqui que eu quero que o Senhor haja. Eu já disse aqui a última vez que eu ministrei aqui. Eu estava orando por algo mais de 20 anos, chamei um amigo para orar. Em questão de meses, Deus respondeu essa oração. E Deus me deu a resposta. Era algo que eu precisava. Talvez, irmão, você entrou aqui e já tentou de tudo. Está com as suas últimas forças, está faltando pouco para você jogar tudo para o alto. Não abandona não, não desiste não. Deus ainda está te olhando com um olhar de amor, igual ele olhou para aquele jovem. Deus ainda está olhando com um olhar de amor e espera que quando Ele te pedir algo, você entregue para Ele prontamente. Aquilo que Deus vai te pedir, eu sei que vai te custar alguma coisa. Para aquele homem era riqueza, era posse, era bens que ele tinha. E na verdade, irmãos, é muito difícil nós entregarmos algo. É muito difícil nós abrirmos mão daquilo que nós apegamos. É muito difícil nós abrirmos mão daquilo que nós trabalhamos, às vezes lutamos e às vezes nós estamos enredados com aquilo. Às vezes é cultural, às vezes é familiar, às vezes aquilo vem de muito tempo. Às vezes um vício que nós temos que abandonar, que a gente sabe que se a gente morrer naquela situação, a gente não entra nos céus, porque Deus não vai deixar que nenhum pecador que não se arrependa entre pela porta dos céus. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria: aproveite a oportunidade. Aproveite essa oportunidade. A oportunidade que Deus nos dá todo dia de arrepender, todo dia de aproximarmos dEle, de todo dia pedirmos a Ele perdão e de todo dia nós sermos aceitos por Ele. Esse talvez, sendo uma história, eu fiquei feliz em ser uma história, talvez é a história, uma das histórias mais tristes da palavra de Deus. É a única condição, é a única narrativa, é a única situação onde alguém chega diante de Jesus e sai pior do que ele chegou. A única situação na Bíblia, quando alguém se apresenta diante de Deus e sai pior do que ele se apresentou. Porque a Bíblia diz que esse homem chegou diante de Jesus para ouvir algo da parte dele. E ele ouviu algo que não desejava, que não gostaria. E eu fiquei entendendo, eu tentei entender, me coloquei na condição daquele jovem, e eu entendi que a prioridade daquele jovem era os seus bens. Porque foi a única coisa que Jesus pediu para ele. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade? Qual o seu objetivo? Qual a sua prioridade? Perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o grande e maior mandamento? Aí Jesus disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: amar o seu próximo como a ti mesmo. Certa vez eles perguntam a Paulo
O mandamento de Jesus, e Paulo resume o mandamento do seguinte: ama o teu próximo. Porque amando o teu próximo, você vai amar a Deus e vai cumprir toda a lei. Eu me policiei. O pastor, pela manhã, não tinha visto ainda esse cartaz pedindo doação para o pessoal desabrigado do Rio. E eu me senti em falta. Me senti. Eu vi chegando diversas cestas. E chegando várias roupas. E eu me senti em falta. 8 cestas. E algumas peças de roupa. Mas aqui nós somos, em média, mais de 50 pessoas. Se cada um tivesse colocado no lugar de uma dessa pessoa que está passando necessidade, tivesse trago uma cesta, teríamos ali uma média de 60 cestas e o triplo da quantidade de roupa que nós temos. Eu não estou julgando ninguém, irmãos, eu fiz isso à tarde porque eu estaria nesse altar e gostaria de falar isso. Não para expor os irmãos de forma alguma, mas para os irmãos entenderem que a gente falha nos pormenores que Deus apresenta para a gente. A gente corre risco de falhar em todo o tempo e às vezes a gente bate no peito. Me desculpe os cantores. Canta bem, quase que Deus fica de lado. Não somos daqui, não, irmãos. A gente vê isso. Pessoas que estavam no auge do ministério, batendo no peito e disseram que era por conta dela, acontecia por causa dela. Foram lá no fundo do poço. Porque às vezes nós somos assim, irmãos. É muito fácil a gente apontar o erro dos outros, mas a gente é muito difícil olhar para os nossos próprios erros. É muito difícil olhar, e quando você ouve assim, falta uma coisa, que seja de um amigo. Quem dirá de Deus? Do próprio Cristo. Quando ele disse assim, falta-te apenas uma coisa. Este jovem cumpriu os mandamentos, tinha dinheiro, honrava os pais, vestia bem, andava nos melhores locais. Era uma pessoa que você olhava assim, está apta para entrar aos céus. Mas não era o estereótipo que Jesus estava olhando. Não era o por fora, não é o overall de terno, não é o overall de paletó, bem arrumado. Não é isso que ele está olhando. Você não está olhando da forma que você se vestiu. Talvez você colocou sua melhor roupa e veio para a igreja hoje. Óbvio, ninguém quis vir mal vestido. Todo mundo colocou sua melhor roupa. Tenho certeza plena disso. Mas não é isso que Jesus está olhando. Não é isso. Jesus está olhando o nosso coração. Jesus está olhando a disposição, o que nos move a sair da nossa casa e estarmos aqui numa noite de domingo, dia 21 de janeiro. O que nos move a fazer isso? O que move o nosso coração a nós nos aprontarmos, tomarmos banho, vestirmos a melhor roupa e vir para casa do Senhor? É isso que Jesus está falando. O que o nosso coração, o que tem no nosso coração de verdade? Irmãos, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Deus conhece a minha oração. Eu faço orações sinceras, porque eu sei que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. E eu pergunto para Senhor, eu fico imaginando, Senhor, se eu cantasse bem, como seria? Se eu pregasse bem, como seria? Será que eu ia conseguir resistir à soberba que a Bíblia fala que precede a queda? Será que Deus poderia olhar para o meu coração e ver que eu estava louvando verdadeiramente para Ele? Será que eu estava falando e verdadeiramente querendo honrar a Deus e não querendo glória nenhuma para mim? Se eu falasse bem? É isso que trata essa palavra. É Jesus chegar diante daquele homem e olhar a miséria do coração dele e querer remover aquilo ali. Querer fazer com que ele entregue aquilo ali, deixe aquilo ali e comece a seguir um caminho de discipulado, um caminho de seguidor de Cristo. Porque, irmãos, eu olhando para a igreja, eu sei que eu conheço só o estereótipo. Eu conheço só a casca.
Ninguém me conhece quando eu saio daqui. Quer me conhecer um pouquinho? Me veja no trânsito. Ai, meu Deus, como me perco. Ou coisa, lugar para me expressar, irmãos. Porque assim a gente se revela. E Deus, a nossa ação pode ser muito boa. A nossa reação que é importante. No nosso agir, é natural. Qualquer coisa que os irmãos me pedirem que agora, na minha ação, eu vou agir da melhor forma possível, vou entregar o meu melhor. Agora, na minha reação, aí que eu me mostro quem sou eu. Da forma que eu reajo. Como que esse jovem reagiu? A Bíblia fala que esse jovem fechou o coração e ficou triste. Na hora de aproveitar a melhor oportunidade da vida dele. Na hora de aproveitar a melhor chance que ele tinha. Existe um provérbio no mundo que 3 coisas não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. E esse jovem perde a melhor oportunidade dele. Está diante daquele que estava diante do ladrão na cruz e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus olhou para o coração daquele ladrão que estava na cruz e viu pureza. Viu vontade de servir. Não é porque era um ladrão, mas no exterior porque era um ladrão. Poucos ao redor que estavam ali assistindo aquela crucificação souberam que aquele ladrão foi para a cruz. Que aquele ladrão foi para o céu. Pouquíssimos. Somente Jesus e alguns próximos ali e o Evangelho de João que narra. O céu vai ser uma grande surpresa. E uma maior surpresa, pasme, vai ter um ladrão lá. Estava aqui até no dia da sua morte. Mas no dia da sua morte, Jesus olhou para o coração e viu um coração puro. O mesmo coração que ele quer olhar para você e falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero te pedir nessa noite? Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, talvez a melhor, que é de estar na casa do Senhor, abrir o seu coração e mostrar aquilo para Jesus que precisa ser mudado. Eu sei que essa palavra não é uma palavra vivalista. Eu queria ser um pregador vivalista. Não consigo. Eu sou esse que está aqui. Não consigo. Queria ser igual o pastor Marcos. Pastor Marcos vai dar uma aula. Porque o pessoal está falando em mistério. Irmãos Carla, idem. Eu não sou assim. Mas essa palavra, ela me fez refletir muito na minha vida. Porque em determinados momentos, eu passo pelos corredores da igreja e me sinto pastor Everaldo. Miserável homem que sou. Não é isso que Deus quer. Eu aprendi uma coisa com Jesus interessantíssima. Esqueci de procurar o texto. Jesus fala que aquele que quer ser o menor, aquele que quer ser o maior, ele procura ser menor. Consegue aí? Mídia, por favor. Aquele que quer ser o maior, procure ser o menor. Porque aquele que se acha maioral aqui na terra, ele não vai ser ninguém. Isso é se alcançar os céus. E a nossa preocupação nessa noite, essa reunião toda aqui é para isso. É para nós firmarmos a nossa vida na fé, firmarmos nos passos de Cristo, seguir o exemplo de Cristo e alcançarmos o céu. Nada mais do que isso. E às vezes é um desfile de tantas outras coisas e menos isso. Marcos 10, 43. Coloque aí para mim, por favor. Mas entre vós não será assim. Porque o erro da mulher de Zebedeu, ela pediu para os 2 filhos dela, Senhor, chegou perto de Jesus e falou: Senhor, quando o Senhor estiver no reino dos céus, coloca os meus filhos sentados ao seu lado, uma direita e outra esquerda. Mateus 20 também fala. Aí Jesus fala assim: mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer que quiser ser grande, será a vossa servição. E o inverso também, irmãos, é válido. Se você quiser ser grande no reino dos céus, procure ser o menor. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. É isso que Deus está procurando. Deus não está procurando pessoas que estão capacitadas, aptas, que se acham os bambambãs, não. Deus está procurando pessoas que têm um coração puro, que estão dispostas a servir, que estão dispostas a ser servo de Deus integralmente, independente daquilo que Ele pedir. Irmãos, não estou falando, não estou me diminuindo em momento algum quando eu digo o que eu vou dizer aqui agora. Se me tirarem o título de pastor, eu vou continuar louvando a Deus aqui nesse lugar. Se me tirarem a direção dos homens, eu vou continuar louvando a Deus aqui neste lugar. Se me tirarem o que quiser, talvez é isso que prende as pessoas, status, título, nada disso me prende. Sabe o que me prende? É o amor de Jesus que Ele dispensou por mim e eu consegui entender esse amor. É isso que nós temos que entender, nós temos que ser o menor. Eu sempre aprendo. Outra coisa que eu aprendi, pastores, não é para mim, Deus fala isso comigo. Tá? Me perdoem. Jesus disse assim para os seus discípulos: toda vez que você chegar numa festa, procure os últimos lugares. Se te convidarem para os primeiros lugares, foi honra. Mas se o anfitrião te pegar dos primeiros lugares e colocar em lugar de desonra, aí está tudo terminado. Alguém já me viu sentando nessa primeira fila sem que o pastor me chame? Não faço. Se Jesus ensinou, irmãos, eu vou praticar. Não estou cobrando de ninguém, irmãos, que sente na última fila e espera o pastor chamar, não, viu? Isso é meu. Isso é meu. Deus cobra de ti. Isso é meu. Porque Deus quer o nosso coração. Ele não quer a minha melhor roupa. Coloquei mesmo, irmãos. Eu acho que eu fico muito bem nesse terno. Acho que eu fico muito bem com essa camisa branca. Coloquei mesmo. Coloquei porque eu sei que eu fico bem. Mas não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer um coração puro. É isso! Não é isso. Desse jeito, fala! Eu vim com a minha calça curta, que o pastor está rindo, apontando calça curta. Vim com uma boa roupa. Vim com uma boa roupa. Mas te juro, não é isso aqui que eu apresento para Deus, nem com isso, não é com isso que eu me preocupo. Não é com isso que eu me preocupo. Eu me preocupo como que eu tenho servido a Deus e como está o meu coração. Como que, se eu pudesse chegar perto de Jesus e perguntar a mesma pergunta que Jesus, bom mestre, o que ele fazer para herdar a salvação? Né? Aí eu diria para ele: eu sou da DEVEC, eu prego lá da DEVEC, ensino nos cultos de escola dominical. Ele ia dizer assim: mas te falta alguma coisa. E é nessa hora aí que me pegaria se eu não tivesse um coração puro. E é nessa hora aí que ia tomar a decisão de aproveitar a oportunidade ou não. Porque Jesus tem que ser prioridade, irmão. Jesus tem que ser a nossa prioridade sempre. Em momento algum, Jesus tem que ser em segundo plano. Qualquer coisa, foi dito aqui hoje pela manhã, qualquer coisa que tomar o lugar de Jesus, tomar o lugar de Deus, é ídolo na sua vida, é um Deus para você. Se você não se livrar disso, você já está perdendo, você está errando já no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Como está seu coração nessa noite? Se Jesus se apresentasse para você hoje, e você fizesse essa pergunta: Senhor, eu mereço o reino dos céus? Vamos parafraseando para mim: eu mereço o reino dos céus? O que Jesus ia te pedir? O que ele te pediria? Você diria assim: pastor, Jesus, estou top, não preciso de nada. Ele ia dizer assim: mas falta-te uma, talvez duas, talvez três, talvez quatro coisas para você se livrar, para você conseguir ganhar os céus. Nosso maior juiz é a nossa consciência.
A Bíblia fala que não teremos argumento quando estivermos diante do julgamento. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nós não teremos palavra para poder nos justificar, porque a nossa consciência vai ser o nosso juiz. Você já se imaginou diante de Cristo, passando um filme, a sua vida inteira ali, e você vendo aquilo, o que você vai falar? Que não é você? Porque a nossa consciência é o nosso maior juiz. E a sua consciência sabe o que você precisa se libertar para alcançar os céus. O que você precisa entregar para alcançar os céus. É interessante, né? A gente vê a prioridade. Qual é a nossa prioridade? Eu li um texto que eu não fiquei pensando em falar também um pouco sobre ele, João capítulo 2, versículo 2, quando Jesus entra, vai até o casamento, as bodas de Caná. A Bíblia vai dizer que só foi necessário Jesus ali quando as coisas estavam desandando. Quando o vinho acabou, aí Jesus se manifestou ali. Você vai esperar as coisas ficarem dificílimas para você tomar uma decisão de convidar Jesus para a sua vida? E o interessante desse texto é, no versículo 2, não me falha a memória, sou péssimo de memória, a Bíblia fala que foi convidado para esse casamento Maria, mãe de Jesus, foi convidado, versículo 2, outra tradução, ou o anterior, porque ele é a continuação do primeiro, por favor. No terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus, o outro. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Versículo 12. Desse mesmo texto, versículo 12. Depois disso, isso aí é o encerramento dessa narrativa. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele, quem é ele? Jesus, a sua mãe e seus irmãos. Notaram que do versículo 2 para o versículo 12 tem uma prioridade de pessoas? No versículo de número 2, a prioridade foi a mãe. Convidou-se a mãe, Jesus e os discípulos. O texto narra dessa forma. Depois que Jesus apareceu, foi o primeiro milagre, e fez aquele milagre, as coisas mudaram completamente. E agora Jesus, no versículo 12, ele já não é a segunda pessoa, ele já é a primeira pessoa que aparece. Aí desceu para Cafarnaum. Ele, Jesus Cristo, a sua mãe, seus irmãos e os discípulos. O autor desse texto, João, ele está mostrando ali a prioridade que Jesus tinha. Paulo, na sua primeira viagem missionária, o texto me parece que é Atos capítulo 13, fala assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Quando chega no versículo, no capítulo 14, o primeiro versículo já diz assim, Paulo e Barnabé. Porque agora a prioridade, o foco ali, se torna Paulo. Eu queria saber nessa noite qual a sua prioridade, qual o seu foco. Irmãos, não quero imputar em ninguém uma culpa, um peso, longe de mim isso. A única coisa que eu queria da igreja nessa noite é uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo aqui neste lugar, se é priorizando a Deus nas nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo aqui? É priorizando a Deus? Reflita. Em nome de Jesus, reflita. Mateus 6,24 diz assim, nenhum homem pode servir a dois senhores. Ou ao de servir, agradar um e odiar a outro. Porque Deus, irmãos, Deus ele
Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou a gente serve a Deus, ou serve a qualquer outra coisa, menos a Deus. Nessa noite, eu não vou pedir ninguém para levantar a mão. Mas você se sente um servo de Deus? Você se sente apto para entrar nos céus? Eu disse que esse era o texto, talvez um dos textos mais tristes da Bíblia. Quando ele entristece e vira as costas. Essa história aqui se findou. Mas a nossa história, ela ainda está em andamento. A minha história e a sua história ainda está em andamento. E a Bíblia, não posso pregar, falar de céu, falar de reino dos céus, sem falar que existe também um outro lado, que é o inferno. E a Bíblia diz, irmãos, que vai haver um julgamento, onde vai estar um juiz, o justo juiz. E se esse versículo aqui for um dos mais tristes, esse que eu vou narrar agora é pior ainda. Quando Deus fala que não foste encontrado o nome no livro da vida. Eu acho que é uma disputa de versículos. Outro versículo triste, que a gente ainda pode mudar, a história está sendo escrita ainda, a nossa história ainda está sendo escrita. Depende muito da decisão que nós tomarmos no dia de hoje. Depende muito de aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Outro versículo triste que a Bíblia narra é quando Jesus diz assim, olha só, os homens chegam perto dele e dizem assim, Senhor, verdades, mas eu curei, eu preguei, expulsei demônios. Fizeram? Pergunto para a igreja, fizeram isso? A narrativa é verdadeira, fizeram. Olha que versículo triste. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Eu não creio que ninguém aqui queira ouvir essa palavra naquele grande dia. Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio que nós lutamos tanto. Eu sei que você tem as suas lutas, eu tenho a minha. Nós lutamos tanto para naquele dia, no dia de sermos coroados, ouvimos uma palavra dessa, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Olha que esse jovem, o estereótipo dele era de alguém que ia herdar o céu sem sombra de dúvida, a ponto dos discípulos ficarem assustados. Se esse homem não vai, quem pode ir? Se esse homem não vai, será que nós podemos ir? Os discípulos ficaram em dúvida. Se eles teriam condição de herdar o céu. Você tem dúvida? Essa dúvida tem que ser jogada por terra na data de hoje. E eu quero pedir à igreja para ficar sobre os pés. A irmã Alessandra já falou sobre esse vídeo, eu vou falar também sobre esse vídeo. Eu assisti um vídeo na internet, isso me marcou muito. Uma pessoa perguntou assim, não sei se alguém aqui tem 1 milhão em sua conta, alguém tem R$1 milhão na conta? Se tiver, levanta a mão que eu vou subir o valor. Tem? Olha lá o pastor Cláudio. 2 milhões, alguém tem 2 milhões na sua conta? Não? Tem não? Tem? Alguém tem? Se tiver, fala que eu vou subir aqui. Eu quero que você sinta pressionado por esse vídeo. Rafael tem 2 milhões, Rafael? 3? 3? Eu não sei se alguém já assistiu esse vídeo. Mas se pudesse colocar na sua conta 5 milhões hoje, 5 milhões de reais, você ficaria feliz? Levante sua mão. Você ficaria feliz? Acho que todos ficariam felizes. E se depois de ter dado esses 5 milhões, a irmã Maria José chega a abrir um sorrisão, é meu. É suposição. Imagina se alguém depois te dá esses 5 milhões e fala assim, por causa desses 5 milhões, agora você só tem 24 horas de vida. Você aceitaria os 24 milhões? Os 4 milhões? E só viveria mais 24 horas? Ou você abriria a mão dos 5 milhões e continuaria vivendo a sua vida? O que isso quer dizer, irmãos? Que a nossa vida ela vale muito mais do que 5 milhões de reais.
Eu estou dizendo, essa vida aqui que a gente conhece, essa vida de sofrimento. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. E nós temos aflições. Agora, imagina isso na vida eterna. O que você tem trocado pela sua vida eterna? Se você não... Eu acredito que todos aqui recusariam os 5 milhões se tivesse só mais 24 horas de vida. Então você troca esse restinho de vida aqui por 5 milhões e a vida eterna nos céus. Você troca por quê? Por quanto? O que você trocaria? O que Jesus te pediria e você diria? Isso não. Eu prefiro não herdar os céus. Foi o que este jovem fez. Ele tinha riquezas, tinha posses, mas o problema não era a riqueza, porque a Bíblia narra diversos ricos, Dorcas, José de Arimateia. A Bíblia narra no Novo Testamento diversos ricos, Lídia, vendedora de púrpura, Zaqueu, diversos ricos. Mas não é riqueza que nós estamos falando, não é riqueza. O que nós estamos falando é disponibilidade para servir a Deus. Disponibilidade para ser servo incondicionalmente. Não é dependendo das condições, não. Se tudo vai bem, eu sirvo a Deus. Mas se tiver mais ou menos, eu fico mais ou menos. Se tiver ruim, eu deixo de servir a Deus e volto de onde eu vim. Não é isso. É servir a Deus independente das condições. Nessa noite, eu sei que os irmãos vão louvar, mas antes eu quero fazer um pedido. Você que sabe que precisa entregar alguma coisa para Deus, sabe, você sabe, eu sei também. Eu gostaria de pedir você para vir aqui na frente para nós orarmos por você. Alguma coisa, e hoje menos, mas eu já trabalhei muito mais intensamente de uma igreja onde eu vim. E a gente visitava muito desviado. E uma coisa que o desviado falava para a gente, que ele tinha vergonha de voltar para a igreja. Ele tinha vergonha de confessar a Cristo de novo, porque ele não sabia como seria recebido. Porque o diabo faz assim, irmãos. Quando ele tem domínio sobre alguém, ele coloca a coleira da vergonha. Enquanto essa coleira da vergonha não cair por terra, ele vai te oprimir. E sempre quando você estiver em situação difícil, a sua salvação vai estar em risco. Sempre que você estiver em situação complicada, a sua salvação vai estar em risco. Conheço a história de um desviado, e eu pensava assim, o desviado, quando ele vê que a morte está perto, o que ele faz? Agarra Jesus e vai para o céu. Engano seu. Eu conversei com um desviado uma vez que ele se acidentou de moto. Ele ficou 12 horas acidentado na beira da estrada, sangrando. Ora consciente, ora inconsciente. E ele falou comigo o seguinte, ele sabia que ele ia para o inferno. E eu falei assim, mas por que você não orou a Deus? Ele falou, eu tinha vergonha. Porque eu tive a oportunidade de voltar para Jesus, eu tive a oportunidade de confessar meus pecados, eu tive a oportunidade e não fiz. Então, quando eu estava lá perto de morrer, eu sabia que Jesus não ia me aceitar. Sabe o que o diabo estava fazendo com ele? Colocando a coleira da vergonha. E se ele morresse daquele jeito, ele ia para o inferno. É isso que o diabo faz com a gente. A gente sabe que está errado, sabe que tem que confessar, sabe que precisa apresentar essa falha para Deus trabalhar. E o pastor Marcos Alvim fala uma coisa interessante, a nossa mente não sabota. Ano que vem, mês que vem, vou tentar mais ainda. Tem coisa, irmãos, que só se você entregar no altar. Tem coisa que só se você colocar Deus no negócio. Porque com as suas forças, eu sei que você já tentou e não conseguiu. Eu quero pedir à igreja que feche os olhos. Eu quero convidar você. Talvez você queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque um dia vai te ser feita essa pergunta. E a resposta mais linda que Jesus vai dar é essa que eu já disse aqui. Vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança
O reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir. É isso que você quer ouvir? Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus essa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Tem alguém que ainda não aceitou a Cristo? Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de mudança de vida. Você quer mudar a sua vida? Você já tentou? Eu tentei. Mais de 15 anos afiado em drogas. Tentei por 1 ano e meio, com todas as minhas forças. Só consegui quando Jesus entrou no negócio. Não precisei de tomar uma pílula, um comprimido sequer de remédio por causa de abstinência. Porque quando Jesus entrou na minha vida, Ele me curou da planta dos pés até o último fio de cabelo. Quer mudança de vida? Vem para os pés de Jesus. Tem alguém nessa noite que queira mudança de vida com Cristo? Mudança de vida com Cristo. Eu sei que se ele vier aqui, eu sei que se você vier aqui, ele vai estar de braços abertos para te acolher. Mas você precisa tomar atitude. O que aquele jovem precisava fazer estava a cargo dele. Jesus falou assim, ó, vai lá, vende o que tem e volta. Irmãos, ele já saiu dali decidido a não voltar, já saiu dali com um coração triste. Você pode sair daqui hoje da melhor forma possível, com Jesus guerreando ao seu lado em seu favor. Mas você pode também sair daqui com a sua salvação em risco, que não tem coisa pior do que isso. Não temo a minha vida hoje, em momento algum. A única coisa que eu temo hoje, a Bíblia diz isso, não temo aquele que pode matar a sua carne, mas temo aquele que pode mandar a tua alma para o inferno. Você pode sair daqui dessas duas formas. Ciente que se você chegar ali fora, tiver um assunto, que tem acontecido muito, e quando você abriu hoje, já está do outro lado do paraíso, ou você pode sair daqui da forma que você está, e só Deus sabe o que pode acontecer. A oportunidade é sua, e mais uma vez eu digo, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando.